Patrocinense, tudo indicando que permanece a situação atual. Time reserva e comissão técnica diferente. Mais informações com Cláudio Rezende. É isso aí. Boa noite, Emanuel. Boa noite ao Léo Figueiredo, a quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. O Atlético aproveitando essa semana, por enquanto sem o técnico Cuca e o auxiliar, o irmão dele, Cuquinha, estão em Curitiba acompanhando a mãe deles, internada com a Covid. O Atlético fazendo o seu grupo dividido. A partir de hoje, os titulares, aqueles jogadores que se reapresentaram na última segunda-feira, os considerados titulares, que jogaram grande parte do Campeonato Brasileiro, eles já estão num regime de pré-temporada. Por que pré-temporada? Costuma ter uma carga de treinos bem maior do que normalmente. Hoje, por exemplo, esses jogadores treinaram em período integral. Vai se repetir na sexta-feira, sábado e domingo também com treinos para esses atletas. Está faltando ainda o atacante Savarino, que tem agora nova data para a chegada prevista dele. Sexta-feira. Há uma dificuldade muito grande, a informação que vem do Atlético, de voos da Venezuela para o Brasil. Praticamente tem só um voo semanal operando, aquele que vai para o Panamá, Venezuela, Panamá e depois para o Brasil. Por isso o Savarino tem chegada só na sexta-feira, está perdendo praticamente uma semana inteira aí de treinamentos o venezuelano. Mas chega e aí vai ter tempo ainda juntamente com os titulares. E o time alternativo, o time reserva, está trabalhando preparação para o jogo de sábado. Quarta rodada, 4h30 da tarde, contra o Patrocinense no Estádio Independência. E aí, o Lucas Gonçalves com o Éder Aleixo, que vinham sendo os dois comandantes do Atlético nestas primeiras rodadas, eles vão ter a companhia do auxiliar do Cuca, auxiliar direto do treinador atleticano, o Eudes Pedro, que já está trabalhando normalmente desde o início da semana. Sendo assim, falta só definir quem vai ser mesmo o técnico, né? Qual vai ser o técnico? Há a possibilidade real de permanecer o Lucas Gonçalves mesmo, que já vinha comandando a equipe até aqui. O Atlético, portanto, dividindo o seu grupo, como tem Libertadores só a partir do dia 20 de abril, o Galo tem esta situação confortável, podemos dizer assim, de poder fazer uma pré-temporada com os seus principais jogadores. O Flamengo, pelo que eu acompanhava também, tem essa ideia. Está começando o Carioca aí, deu férias, a exemplo do Atlético, para a maioria dos seus titulares, né, para os seus titulares, e tem o planejamento, o Flamengo também, de fazer esta pré-temporada. Agora, outros clubes que estão disputando Libertadores, por exemplo, o São Paulo, o Grêmio, o Santos, já estão aí na disputa, mas o São Paulo começou o Paulista jogando com seus principais jogadores. O Palmeiras parou de jogar agora, né? Então vai ter menos tempo de preparação. Como o Galo conseguiu essa classificação a Libertadores na fase de grupos, vai ter essa tranquilidade um pouco maior. Buscamos hoje informações sobre Nátio Fernandes. Por que o jogador não tem o nome publicado no BID da CBF? O Galo costuma ser muito rápido nesse tipo de registro no BID. A informação oficial do clube é que o pagamento foi feito, o Atlético já efetuou o pagamento ao River Plate e agora restam os trâmites burocráticos. O pagamento demorou um pouquinho, né? O Galo fez o pagamento, mas o River Plate esperou cair na conta e aí tem a transferência bancária, demora aí 1-2 dias, por isso deu uma travada, porque o River Plate só libera a documentação com o pagamento. O time argentino não quis liberar antes, quis se garantir do pagamento. E agora, aqueles trâmites burocráticos, a expectativa no Atlético é que o Nátio Fernandes, meio-campista que vem do River, tenha o nome publicado até a próxima sexta-feira. Mesmo aparecendo no BID, difícil já o aproveitamento do Nátio na questão física sábado. Eu acredito que deva ficar só para as próximas rodadas do campeonato estadual. Sobre reforços, ontem a gente falava aqui do Gemerson, o Atlético logicamente está monitorando o mercado, quer um volante também, e o nome do volante, pelo menos por enquanto, está sendo bem mantido em sigilo, né? Se esse nome que o Atlético está trabalhando, porque no Inter, com o empresário do Edenilson, todo mundo nega.
Mesmo o nome dele já ter sido especulado várias vezes, todo mundo nega que o Atlético tenha feito proposta pelo Edenilson. E essa semana surgiu uma notícia que deixa o torcedor muito animado. E eu vou rolar a bola para o Léo Figueiredo. Por quê? Roger Guedes pode ficar livre na China. Ele está tentando uma rescisão amigável com o time dele, o Shandong Luneng. O futebol chinês, todo mundo tem acompanhado aí, o atual campeão, que estava o Miranda, zagueiro, que está vindo para o São Paulo. Ele encerrou atividades, os times chineses estão numa outra realidade. Não tem dinheiro mais o futebol da China, que já pagou muito, já não está com essa bola toda. Então o Roger Guedes pode ficar livre no mercado. O Grêmio do Renato Gaúcho já está falando, né, em Porto Alegre, do nome do Roger Guedes. No Atlético ninguém comenta especulação, Léo, mas convenhamos, o Roger Guedes no mercado e o Atlético agressivo, e sabe, né, agressivo no mercado, e sabendo que pode ter esse jogador que tem identificação aqui, Roger Guedes, o Atlético pode ir nele, deve ir nele, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. É muito fácil falar quando o dinheiro não é seu, né? Quando o dinheiro é dos outros, eu posso falar, olha, o Atlético, para ter um elenco ainda mais forte, se traz o Roger Guedes, é uma opção espetacular, cara que vai brigar para ser titular, isso eu não tenho dúvida. Mas, nesse momento, o Atlético tem uma base, pelo menos que a gente já imagina de time titular, sem espaço para o Roger Guedes, né? A não ser que o Roger Guedes jogasse como um centroavante, uma coisa que ele não fez. A boa fase no Galo, inclusive, foi jogando mais pelo lado do campo. Ele é um jogador de velocidade, de drible. O Atlético tem o Keno, que é titular absoluto, investiu e trouxe o Hulk para jogar do outro lado. O Roger Guedes, ele entraria aí numa briga por uma posição dessas, porque ele é capaz de jogar na direita, de jogar na esquerda também. E para isso o Galo ainda tem o Savarino, que é um bom jogador, mas que vai perder espaço com a chegada do Hulk. Tem Tardelli, que pode jogar no lado do campo. Aí tem meninos da base, tem o Marrone. Então, neste momento, eu acho o Roger Guedes bom jogador, mas ele também não é um cara barato. Para o Atlético investir, sendo que ele já tem vários jogadores para essa posição, eu sinceramente não sei se esse é o caminho. Agora, depende muito também do jogador e do tipo de negócio, né, Cláudio? Porque ele ficando livre na China, ele não tendo nenhum vínculo federativo ligado a ninguém, a conversa é só com ele, né? É só o salário. E ele tem um carinho pelo Atlético, ele tem um carinho pela torcida, e não adianta falar que ele é marqueteiro e tudo, porque ele não ficou fazendo isso de outros clubes que ele passou, ele não ficou mexendo com a torcida do Palmeiras, ele realmente gosta do Atlético. A passagem dele aqui foi marcante. Sendo só o salário, e ele aceitando, entrando na política do clube de salário e de uma rotação, e de que tem um monte de gente boa para jogar na posição dele também, seria ótimo. Como o dinheiro não é meu, Rezende, eu acharia ótimo se ele viesse. Agora, quem assina o cheque ali pode achar que fica pesado ter Hulk, Savarino, Keno, Marrone e Roger Guedes. Já apuramos em algumas pessoas da diretoria do Atlético. A resposta é a seguinte: a prioridade do Atlético não é, nesse momento, o atacante. Nesse momento, a prioridade é zagueiro e volante. Então, os esforços estão mais direcionados para essas posições. Eu citei o Roger Guedes porque se aparece um cara desse no mercado livre, como você destacou, Léo, aparece uma oportunidade de mercado. Logicamente, eu acredito que o Atlético, pela identificação do atleta com o Galo, é natural que a diretoria, pelo menos, veja qual é a situação, né? Monitore a situação do Roger Guedes. Eu estava fazendo um levantamento aqui, Léo e Emanuel Carneiro, sobre Libertadores da América. Tem sorteio dia 9 de abril para a fase de grupos. O Galo não será, atenção, o Galo não será cabeça de chave. O critério da Conmebol é o ranking Conmebol do mês de fevereiro. E o Atlético aparece em 19º no geral nesse ranking. Estão garantidos como cabeças de chave desse sorteio do dia 9. Palmeiras, que é o atual campeão sempre é cabeça de chave. Tem River Plate, Boca Juniors, os dois gigantes da Argentina, Flamengo, Cerro Porteño e Olímpia, os dois principais clubes também do Paraguai. Esses times aí já estão garantidos. O Nacional do Uruguai
O Uruguai ainda precisa definir seus 2 representantes, está no fim do campeonato lá, só faltam os uruguaios para a fase de grupos. Mas o Nacional tem uma margem de frente, então o Nacional já está virtualmente classificado. Ele também, pelo ranking, será cabeça de chave. E falta uma vaga. Se o Peñarol for o outro time uruguaio, o Peñarol, ele entra como cabeça. Se ele não classificar, o São Paulo vai ser o último cabeça de chave. Então, o cenário é esse. Os outros brasileiros, Atlético e Internacional, eles têm pontuação para ficar no pote 2 e o Fluminense está bem abaixo no ranking, vai para o pote 3. O que significa isso? O Galo não pode pegar na fase de grupos da Libertadores nenhum time brasileiro que for cabeça. Por exemplo, Palmeiras, Flamengo e se o São Paulo também entrar como último cabeça de chave. Esses times o Galo não enfrentaria. Mas pode, num cenário mais complicado, pegar o River Plate, pegar o Boca Juniors da Argentina, por exemplo. Neste caso, pode pegar brasileiros só esses que estão vindo da pré-Libertadores, né? Se o Grêmio chegar até a fase de grupos e se o Santos chegar também. Aí, como eles estão vindo da pré, não tem essa necessidade, não tem esse impedimento de cair brasileiro com o brasileiro. De qualquer forma, é sempre muita emoção aí, uma Libertadores que promete bastante nesta atual temporada. Para eu fechar e rolar a bola para você, Manuel, o Cuca, ele foi eleito o melhor técnico brasileiro em atividade na América do Sul em 2020. Pelo jornal É o País, que elegeu o Marinho dos Santos, o craque da América, né, o rei da América. O jornal É o País ouviu 390 jornalistas aqui do nosso continente e o Cuca ficou em 5º lugar. O Sampaoli, que estava no Galo, ficou em 7º. E o melhor colocado, o melhor técnico da América do Sul, até com uma larga vantagem nesta votação, foi o Marcelo Galhardo, técnico do River Plate. Portanto, o Cuca chega com moral aí, Emanuel. O melhor técnico brasileiro, eleito aí pelo jornal É o País, ficou em 5º na América do Sul em 2020. Levou o Santos na final da Libertadores, Emanuel. O sinal eletrônico marcando 6h30. Olha, ser cabeça de chave ou não ser cabeça de chave na Copa Libertadores é relativo, porque os times entram, todos eles, com a vantagem e sem a vantagem. O que é? Todos com 0 ponto ganho. E aí, cada time faz 6 partidas, turno e retorno, e somam os pontos para a etapa seguinte. É claro, pelos times que você elencou aí há pouco, o Cláudio Rezende, não tem a